Cordiais saudações, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jefferson, técnico da Maçãs Tech. Então vamos lá. Temos 3 aparelhos aqui de praticamente de mesmo modelo, né, para fazer manutenção. Então no caso são 3 Mi Pad 5. Um é o Mi Pad 5 e os outros 2 são Mi Pad 5 Pro. Então a gente vai arrumar um de cada vez. Já para antecipar, esse aparelho não tem falha crônica, o que justifica a quantidade desses aparelhos na bancada, né, no caso 3 modelos, é por conta do trabalho ser extremamente especializado, certo? Então não se encontra pessoas que realizam manutenção nesses equipamentos, né? São equipamentos caros, precisam de trabalho especializados e não dá para levar em qualquer lugar, certo? Então o pessoal encontra a gente ali na internet, né? Por conta de ser um serviço bem escasso, entre em contato e envia o equipamento. Então vamos lá. Então vai ser uma série, né? A gente vai fazer o reparo dos 3. E a gente já vai começar aqui no caso com o Mi Pad 5, esse é o Mi Pad 5 do José. E eu vou descrever para vocês aqui o que ele relata pra gente em relação a esse equipamento, né? Eu vou ler aqui o que ele falou pra gente, né? Então, ele atualizou com uma ROM chinesa por engano. Então vejam só, pessoal. Ele falou que ele disse que esqueceu de ativar o modo desenvolvedor, e com isso daí o aparelho bricou. Antes ele utilizava com Dual Boot, com Android 14 e o Windows 11. Aí fala que o problema ocorreu ali quando ele atualiza para o HyperOS e tem que, assim, ele atualiza para o HyperOS e depois tenta reverter essa atualização, né? Pelo menos foi o que eu entendi aqui. No geral, eu não preciso muito bem entender precisamente esse cenário, né? Mas eu já começo a entender o que ocorre. Então vamos lá. Se ele estava com Dual Boot, né? Se ele estava com uma versão, vamos dizer assim, global, alguma coisa assim nesse Mi Pad, o que significa? Que o bootloader estava bloqueado. Se não, esse celular, porque assim, esse tablet, ele normalmente o pessoal compra isso fora, né? Compra pelo AliExpress, Paraguai. E ele vem com o bootloader bloqueado. Com o bootloader bloqueado, ele só funciona com ROM chinesa, certo? E se ele só funciona com ROM chinesa, para ele estar funcionando com uma ROM global, ele estava com o bootloader desbloqueado. Então qual a problemática que costuma ocorrer quando o cliente começa a trabalhar com software? É que alguns softwares eles têm a opção assim, depois do flash, ele dá assim, ó, relock bootloader, e o pessoal esquece de tirar essa parte, entendeu? Então quando ele dá relock bootloader, é aí que dá o problema, entende? Então assim, pode ser que tenha uma outra interpretação aí, a gente descobre aqui no processo de manutenção. Mas no que consiste o reparo do equipamento, né? O reparo dele consiste em colocar uma ROM oficial chinesa, né? Se o aparelho é chinesa, ele tem que funcionar com a ROM chinesa, certo? Aí ele sai da situação que está. Então a gente já vai começar o processo aqui e eu vou explicando outro cenário, certo? Então tá aqui o equipamento na bancada. Como vocês podem ver, ó, ele está travado em Fast Boot. Eu vou dar um comando aqui para ele reiniciar e vocês vão ver que ele reinicia para Fast Boot. Mandei reiniciar, apresenta o primeiro logo e vai direto para Fast Boot. Então tá aqui o comando DB e eu quero mostrar algumas coisas para vocês, né? Então quando a gente dá esse comando aqui, ele vai dar algumas informações a respeito do aparelho. Então tá aí. O que eu quero mostrar para vocês, ó, vejam só. Diz aqui que ele está seguro, ou seja, o bootloader dele não está bloqueado. Então vejam só, né? Então diz aqui que está bloqueado. Aí aqui também diz que a versão dele, porque o Mi Pad 5, né? Eu acabei de descobrir, certo? Tá aqui, ó. Seria o Nabu, sendo que o Mi Pad 5 Pro, ele é o Elite, certo? Então a firmware dele já foi baixada, óbvio, né? Que é a firmware chinesa. E a gente vai tentar a flash dele. Então vamos lá. Ele terminou de fazer a flash aqui, né, pelo software. Então eu vou desconectar aqui. Desconectar a bateria também, certo? E vamos ver se ele já está startando.
Aí o que eu tenho para dizer aqui, né? Aí vocês podem perguntar, né? Por que o equipamento está desmontado? Certo? Ele está desmontado porque qualquer aparelho que entra na assistência, a gente faz o checklist. E uma das verificações é verificar conector de carga, certo? E ver se não tem oxidação dentro do equipamento, né? Porque muitas vezes o cliente ele fala que o celular não passou por nenhum cenário em que o equipamento poderia ter sido molhado, né? Mas enfim, a gente já escutou esse tipo de argumentação e encontrou oxidação dentro do aparelho. Então, em virtude desses cenários aí, a gente sempre faz a abertura, faz a inspeção, para ver se não tem nada de atípico, nenhuma outra observação. Então, por exemplo, o conector de carga, certo? A gente verifica o conector de carga, a gente desmonta, dá uma olhada. Por que a gente faz isso? Se o conector de carga tiver alguma oxidação, se ele tiver gasto, a gente sugere a troca e cobra praticamente só o valor da peça. Por que isso? Porque o equipamento já está desmontado, certo? Agora, se a gente só, vamos assim, que a gente só faça ali o procedimento de software, né? Vamos dizer que deu certo tudo aqui via USB, e ele está, por exemplo, um conector gasto, a gente não viu isso. Manda para o cliente. Dá 3 meses, o cliente tem que trocar o conector. Como o equipamento, exige, né, um trabalho especializado, né? Então, se o cliente quiser enviar para a gente novamente, ele tem um custo muito alto. Com frete, ele paga a desmontagem, mais o reparo no conector. Então, nesse cenário, fica muito custoso. Agora, se o cliente repara na própria região dele, o risco de acontecer um dano no equipamento é gigantesco. Porque a gente sabe como é a questão de prestação de serviço por aí. Então, quando a gente pega um aparelho, a gente tenta antecipar os problemas, né, e trabalhar com o melhor cenário possível. Então vamos startar ele. Vou colocar o carregador, porque ele não deu imagem ainda. Vamos ver como está o comportamento. Agora deu imagem. Diz que a bateria está 100%. Ele não ligou porque eu acho que o botão power está desconectado. Está desconectado. Agora sim. Então agora sim, startar o aparelho novamente. Outra questão também aqui é que se não tivesse dado certo o procedimento via USB, a gente tem condições de retirar essa memória e regravar ela. Então vejam só o cenário, né? A gente está preparado para lidar com as mais diversas situações aqui. Então assim, a gente não está limitado, por exemplo, não deu via USB, não tem reparo, manda para outra pessoa. Não. A gente está preparado para várias situações aqui. Então veja só, né, de um aparelho ali que não ligava, né, estava travado em fast boot ali, né, devido a um procedimento de software. Então no caso ele já está iniciando. Qual o cenário aqui, certo? O cliente vai ter que fazer o desbloqueio do bootloader novamente. Se ele quiser que a gente faz, mas a gente cobra para fazer esse procedimento. Por quê? Exatamente pelo que ocorreu com o cliente, certo? Ali ele foi fazer certos procedimentos e deu problema, não é? Com a gente pode ocorrer a mesma coisa. Então a gente tem que cobrar por esse cenário, né? Porque senão a assistência pode entrar em prejuízo. Ele está com a ROM chinesa, então não vai ter o idioma em português, né? Vamos configurar ele aqui. Então o adequado aqui, né? A gente vai conversar com o cliente, ele pode fazer a solicitação do desbloqueio do bootloader
e instalar uma ROM europeia, alguma coisa assim, uma custom ROM, instalar dual boot, fazer esse procedimento de dual boot, enfim. Aí o cliente que vai decidir, a gente vai entrar em contato com ele para ver o que ele deseja. Então tá aqui, por exemplo, ó, não tem o idioma em português, então a gente segue em inglês. Então tá aí, ó. Mi Pad 5 e é um aparelho de 256, né? É um excelente equipamento, né? Não tem que ser falado. Outro ponto que eu iria ressaltar aqui. Como a gente fala de trabalho especializado, todas as questões térmicas do equipamento serão preservadas, tá? Todas as questões serão preservadas. Então a gente vai colocar termopad onde for necessário, pasta térmica onde for necessário, tá? A gente não tira essas coisas e deixa assim. Então o primeiro aparelho aqui, vamos dizer assim, que o reparo foi um sucesso, né? Tem muita coisa para ser feita ainda, tem o checklist de saída e a montagem do equipamento, né? Finalização de placa, mas o primeiro aparelho está pronto. Vamos para o segundo.